Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Eu não sei quando você vai assistir a esse vídeo. Eu só sei que você será muito ricamente abençoado por Deus com as lições dos adolescentes. Nós estamos estudando hoje a 13ª lição. E nós estamos estudando este livro aqui, os capítulos 50, 51 e 52. Vamos lá, rapidinho, o pessoal que está comigo aqui, se apresente, por favor, seu nome. Mateus. Luísa. Thaís. E Thaís, muito bem. A nossa lição de hoje vai falar sobre fome e festas. Será que dá para combinar as duas coisas? Parece meio estranho, né? Eu com fome e ao mesmo tempo eu falando de festas. Bom, vamos tentar entender o seguinte. O verso áureo está lá em Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 e 23. Quem lê para a gente? Thaís. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Muito bem, só para a gente entender, o povo de Israel tinha acabado de dominar todos aqueles povos ao seu redor. Josué agora chama todo mundo, nós já vimos isso na lição do sábado passado, e começa a dar algumas admoestações, alguns ensinamentos para eles. E a lição de hoje vai falar exatamente sobre alguns desses ensinamentos que Josué deu. E vamos lá. A quem pertence o universo? Quem é o dono do universo? Quem é o dono de tudo que a gente vê? Mateus? Basicamente, a gente consegue responder essa pergunta usando Ageu 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo pertence a Deus. E Josué fala assim, olha, vocês não tinham nada. Deus deu tudo para vocês. Deus fez com que vocês dominassem todos esses povos. Deus deu a vocês riquezas, Deus deu a vocês poder. E agora eu quero pedir que vocês jamais se esqueçam de que vocês devem devolver o dízimo. Será que foi Josué que estabeleceu o dízimo? Ou será que alguém já falava em dízimo antes do povo de Israel? Luísa? Falaram em Abraão para Melquisedeque. Opa, né? Muito bem. Abraão devolveu o dízimo muitos anos antes. O que diz o nosso texto lá em Gênesis? E bendito seja Deus, o Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimos de tudo. Então, Abraão já tinha devolvido o dízimo. Muitos anos antes do povo de Israel. Mas além de Abraão, teve outra pessoa que também devolveu o dízimo. Thaís, quem foi que devolveu o dízimo depois de Abraão? Isso, muito bem, fala alto aí que o povo quer Jacó. Jacó. E o que diz o seu texto? Gênesis 28, 22. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Muito bem, então Abraão devolveu o dízimo, Jacó devolveu o dízimo, e lá com Josué relembra o povo de Israel dizendo, olha, vocês devem devolver 10%, não é dar, é devolver, porque tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Deus, Deus estava pedindo para que o povo de Israel não se esquecesse de devolver o dízimo. Para quem que eles devolviam o dízimo? Para quem que eles devolviam o dízimo? Para o pessoal do templo. Isso, o objetivo do dízimo, o objetivo desse dinheiro, o objetivo dessas frutas, desses cereais, da produção que eles tinham, era exatamente manter os serviços no templo. O dízimo não é para a gente dar do jeito que a gente quer, deu vontade, eu vou lá distribuir para os pobres. Não, o dízimo é feito para manutenção da casa de Deus. E tem uma lição bem interessante para a gente em relação a essa questão dos dízimos. Provérbios 11, 24, traz uma coisa bem legal para a gente. O que diz lá, Thaís? Thaís? Não é que Thaís. Quem está em Provérbios 11? Luísa, diz para mim. Provérbios 11, verso 24. O que diz lá? Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Opa, volta aí. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Então, assim, se a gente ajudar os outros, se a gente fizer a nossa parte, Deus vai nos dar ainda mais. E o segundo? E ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. Opa, e aquele que segura, aquele que não devolve a Deus o que pertence a Deus, aquele que não ajuda os outros, vai ficar mais pobre. Então é um grande engano a gente achar que, não, eu não vou dar dízimo não, porque vai me fazer falta no final do mês. Eu não vou fazer aquilo que Deus manda não, porque senão vai me faltar. Deus diz que, se a gente fizer a nossa parte,
Deus vai fazer a parte dele. E Deus vai nos ajudar ainda mais quando a gente fizer aquilo que ele nos pediu. Mas tem mais uma coisa ainda que Josué estava falando para o povo. E Josué falou assim, olha, tem uma coisa. Lembre-se de que sempre vocês terão pessoas pobres junto com vocês. De onde apareceram os pobres? Alguém pode me ajudar aí? A partir do pecado. Antes do pecado não tinha pobre? Não. E por que depois do pecado apareceram os pobres? Porque aí com o pecado veio a ganância dos ricos. Opa, um ficou mais ganancioso do que o outro, e um queria mais do que o outro, e daí um começou a tomar as coisas dos outros. Então Deus fala assim, olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Uns vão ser mais ricos, outros vão ser mais pobres. Os ricos devem ajudar os pobres. Mas isso não quer dizer que é pecado ser rico. O problema do pecado é quando você acaba explorando o pobre para se tornar rico. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Então Deus estabeleceu algumas regras naquela época com o povo, exatamente para que eles pudessem minimizar essa situação entre os ricos e os pobres. Então uma das regras era o seguinte, vamos lá. Se você estivesse com fome, você poderia entrar na lavoura de alguém, ou entrar no pomar de alguém, e comer as frutas que fossem suficientes para que você ficasse satisfeito. Não podia levar. Levar era roubo, tá? Mas entrar e comer era totalmente permitido. Tanto que lembra da história dos discípulos? Um dia os discípulos estavam com fome, entraram lá na lavoura, esfregaram lá os grãozinhos e saíram comendo. Estava tudo certo. Tinha uma outra lei que era o seguinte, quando vocês fizerem a colheita, colham, e se esquecerem alguma coisa para trás, não voltem para buscar. Deixem aquilo para os pobres. Depois que fizerem a colheita principal, não volta lá para tentar pegar mais um pouquinho, tentar aproveitar. Deixem isso para os pobres. E ainda tinham mais algumas vezes que diziam o seguinte, depois de 7 anos e depois de 50 anos, havia uma total liberdade. Ou seja, se eu comprasse uma propriedade, no final de 50 anos, aquela propriedade voltaria para quem foi o primeiro dono. Exatamente para que não houvessem pessoas muito ricas e não houvessem pessoas muito pobres. Não que Deus quisesse que todo mundo fosse igual. Não era isso. Sempre existiram pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Mas Deus não gosta dos extremos. Nem de quem é rico demais explorando os outros, e nem de quem é pobre demais e que carece de muita necessidade. E o último conselho de Josué era o seguinte, não se esqueçam das festas. Parece meio esquisito, né? Festa é bom ou é ruim? É bom. Festa é bom, né? A gente gosta de uma festa. A gente gosta de se divertir, a gente gosta de sorrir, a gente gosta de conversar com os nossos amigos. Será que Deus gosta de festa? Acho que depende da festa, né? Será que Deus não fica lá no céu assim, olhando assim, tá tendo uma festinha ali, eu vou lá ver o que eles estão aprontando lá? Não, Deus gosta de festas. A grande questão é, qual é o motivo da nossa festa? E Deus então deixou com o povo de Israel algumas festas. Veja, Deus mesmo estabeleceu as festas e disse, olha, eu vou estabelecer festas com vocês, exatamente para que vocês se alegrem, para que vocês fiquem felizes. E nessas festas vocês vão se lembrar de que fui eu que criei vocês, fui eu que tirei vocês do Egito, e fui eu que dou todas as coisas que vocês precisam. Então ali, Josué relembra das festas da Páscoa, relembra da festa do Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, eles comemoravam que tinham colhido, tá, o resultado das colheitas. Depois eles tinham a festa dos tabernáculos, em que eles dormiam todos em barracas, para se lembrarem de que eles já tinham sido escravos, e eles tinham ainda, nesse intervalo, que na verdade era antes da festa dos tabernáculos, eles tinham o dia da expiação, que era o dia em que todo o povo se reunia para se lembrar de que Deus enviaria o seu Filho, para que eles fossem perdoados e para que eles tivessem direito à salvação. Deus gosta de festa sim, Deus gosta que a gente se alegre, mas que se alegre nele. Para a gente terminar, Mateus, Isaías tem um recadinho de Deus aí pra gente. O que diz aí? Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deus gosta que nós sejamos felizes. Se nós cumprirmos a vontade de Deus, se nós obedecermos aquilo que Deus está nos pedindo, com certeza seremos felizes, não só aqui nessa terra, mas muito em breve lá nos céus, quando Ele voltar para nos buscar. Vamos orar? Querido Deus,
Obrigado porque aprendemos que o Senhor nos deu todas as coisas e que o Senhor pede de nós apenas que devolvamos 10%. Obrigado porque o Senhor nos ensinou que sempre teremos os pobres conosco e que devemos ajudá-los nas suas necessidades. E obrigado também porque aprendemos que o Senhor gosta que sejamos felizes. Por favor, nos ajude a fazer sempre a tua vontade e nos leve logo para os céus, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.